Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer dicas valiosas de como calcular o ICMS, substituição tributária, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos e dar um joinha, dar um like para compartilhar essa informação ao máximo de pessoas que acompanham o nosso canal, beleza? Muito bem, gente, indo aqui ao nosso vídeo, fiz um pequeno esquema de um tema que eu sempre recebo perguntas, dúvidas, tanto nas minhas redes sociais, certo? Instagram, Facebook, quanto também via WhatsApp, via e-mail e também no canal do YouTube, inclusive lá no canal do YouTube, aqui no canal da J Soluções, a gente já tem outros vídeos sobre substituição tributária, certo? Vídeo 1, vídeo 2, e eu estou trazendo aqui um apanhado, um resuminho básico, certo? De como se calcular a substituição tributária para a gente relembrar e trazer esse tema novamente à tona e assim você buscar um aprendizado melhor sobre essa situação. Vamos lá, gente. O título desse vídeo é Dicas Importantes, ou seja, são dicas valiosas do nosso dia a dia. O que você precisa saber no dia a dia para você calcular, certo? Para calcular o ICMS substituição tributária. Primeira dica que eu estou trazendo aqui, esse lado para você, meu lado direito aqui, certo? São os conceitos. Gente, se você não souber esses conceitos, não tem como a gente chegar para o lado de cá, não tem como a gente chegar na questão do cálculo, certo? É importante a gente conhecer os conceitos, são fundamentais. Eu nem estou falando aqui das bases normativas de Constituição ainda, certo? Eu já vou direto ao ponto, porque nosso ponto aqui é aprender a calcular a substituição tributária, beleza? Então, primeira questão, conceito. Para quem tem um conceito de ICMS, vai ser muito fácil aí calcular a substituição. Se você tem esse conceito em mente, sabe exatamente como é que funciona o ICMS, vai se tornar mais fácil calcular essa brincadeira aqui. Essa brincadeira aqui eu particularmente adoro, considero aí um regime tributário, substituição tributária, né? Relacionado à forma de se recolher o ICMS, extremamente aí relevante, certo? Um tema muito relevante, inclusive. Inclusive, gente, já vou deixar aqui, você que curte aí os nossos vídeos e quer que a gente faça já um curso completo sobre ICMS substituição, comenta aí pra gente aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar aí, dependendo da quantidade de comentários, gravando um curso completo e trazendo essa novidade para você. Muito bem, indo ao vídeo aqui, conceito de ICMS, primeira coisa, ele é um imposto estadual, certo? Que é o principal, aliás, imposto estadual, certo? Que traz aí a maior quantidade de arrecadação e o fato gerador, primeiro fato, circulação de mercadoria. Muito bem, circulou mercadoria, é fato gerador do ICMS. Outra questão, incide sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual, certo? Aí tu me pergunta, Albert, mas existe substituição tributária também para serviços de transporte? Existem, também existe. Muito atenção nisso. Não é só mercadoria também, certo? E existe também, como fato gerador do ICMS, serviços de comunicação. Por exemplo, telefonia. Telefonia é um caso específico também de serviços de comunicação. Então, seu celular, sua operadora lá, recolhe ICMS. Beleza? Aí tem forma de se apurar e recolher o ICMS, gente. Esse aqui que é o ponto. Já vamos começar agora a adentrar na brincadeira da substituição. Esse aqui é o ponto. Você pode recolher através do Simples Nacional, você pode recolher através do regime de apuração normal, que é a apuração não cumulativa de débito menos o crédito. Você sabe, para quem está aí na operação fiscal, para quem está no dia a dia, sabe que nessa operação não cumulativa, o que eu compro me gera crédito, o que eu vendo me gera débito. As minhas entradas geram crédito e as minhas saídas geram débito. Você confronta e recolhe o seu ICMS, beleza? Isso na operação normal. Que é a operação normal? São as empresas não optantes pelo Simples, né? Por exemplo, lucro presumido, lucro real. Aliás, você pode até ser optante pelo Simples a nível federal, mas você ultrapassou o sublimite a nível de estadual. Então você entra no regime de apuração normal. Tem que formar isso aí através dos DISPEDs da vida. Tranquilo? Beleza? E tem o principal regime aqui que os estados adotaram, praticamente aí todos os estados do Brasil,
certo? Adotar a substituição tributária. Não é uma novidade especificamente do Amapá, onde eu estou. Enfim, vários estados têm isso, certo? E a substituição tributária foi uma forma que o Estado encontrou de buscar aí arrecadação, né? Buscar aí, nesse caso, não ter o controle exato em relação ao varejo, mas sim já cobrar o imposto em operações anteriores, ou seja, antes de processar a parte final da venda, antes de chegar ao consumidor final. Então, aqui eu vou falar os conceitos da substituição. É uma forma de recolher o ICMS, como eu disse, simples, apuração normal e agora a substituição tributária, beleza? Primeiro fato da substituição tributária é uma transferência de responsabilidade, ou seja, o imposto que tinha que recolher, eu sou, por exemplo, o varejo, eu sou aqui o supermercado, vou vender para o meu consumidor. O imposto que eu tinha que recolher, eu transferi essa responsabilidade ao meu fornecedor. Por isso que é uma transferência de responsabilidade a uma terceira pessoa. Lógico, através de uma normativa, através de uma lei. E isso tudo tem que ser acompanhado, certo? Eu estou falando aqui genericamente, gente, mas a gente sabe que tem que ter base legal para isso, para se calcular a substituição tributária daquele determinado produto, daquele determinado segmento, daquele determinado estado. Tranquilo? Segunda questão, é uma antecipação de ICMS. Beleza, se eu transferir a responsabilidade ao meu fornecedor e ele calculou o imposto, ele está antecipando um fato, não é verdade? Eu ainda aqui, por exemplo, que recebi a mercadoria, ainda nem vendi, certo? Ainda vou colocar no meu estoque, precificar para vender para o meu consumidor final. Mas observa que o fornecedor já calculou o meu imposto, antes de ainda eu vender essa operação, tranquilo? Então é uma espécie de antecipação de ICMS, ou seja, o fisco já está recebendo lá a sua fatia do bolo, o fisco estadual já está recebendo o seu ICMS, antes do fato gerador ainda acontecer. Aí, ora, Albers, mas esse fato gerador nem aconteceu, o fisco, o Estado já está recebendo o ICMS? Sim, mas se esse fato não acontecer, o que vai acontecer com isso? Eu tenho, por exemplo, se a mercadoria foi devolvida, eu passo a ter direito ao ressarcimento disso? Passa, certo? Se o fato gerador não aconteceu, isso não é o objetivo do vídeo, mas você passa sim a ter o direito ao ressarcimento dessa situação. Lógico, observe a legislação do seu estado para verificar qual é o procedimento a ser seguido para ser ressarcido, beleza? E uma outra conceito fundamental, gente, é em relação a o que é contribuinte substituto e contribuinte substituído. Essas duas figuras aqui são extremamente relevantes na relação nesta operação de substituição tributária. É fundamental, gente, porque o substituto é justamente isso. Foi através de uma normativa que foi atribuída ao substituto tributário o cálculo e retenção do ICMS, certo? Do ICMS substituição tributária. Então, substituto, numa linguagem futebolística, né? Vamos lá. Substituto, eu aqui estou aquecendo, vou entrar em campo, certo? Então, nessa operação, eu sou o substituto. E tem o substituído, o cara lá que está jogando e saiu, né? Então, eu, como cliente aqui, eu que repassei a responsabilidade a esse substituto que tem que calcular o ICMS-ST, beleza? Então, esses dois conceitos são fundamentais, contribuinte substituto e substituído. Outra questão, gente, são os acordos. Albers, vamos lá, estamos adentrando na questão dos acordos, das normativas, beleza? Beleza. A gente observa que na substituição tributária existe convênios e existe protocolos, certo? Esses convênios e protocolos são fundamentais para determinar a substituição tributária entre os estados, beleza? Vamos lá, conceituar, convênio. Digamos que essa canetinha aqui seja substituição tributária em todo lugar do Brasil. Ou seja, se eu comprar caneta de São Paulo para o Amapá, do Rio Grande do Sul, para o Amapá, do Amapá para o Rio Grande do Sul e assim sucessivamente para todos os lugares do Brasil, vai ser estabelecido através de um convênio dizendo que o seguinte: São Paulo, quando mandar essa canetinha daí para aqui para o Amapá, recolhe aqui a minha fatia do bolo de ICMS antecipadamente. Aí o São Paulo diz: beleza, recolho, eu vou fazer um acordo. Quem é esse acordo? É esse convênio, certo? Onde todos os estados do Brasil assinou esse acordo determinando que essa canetinha seja substituição tributária. Beleza?
Protocolos são acordos mais individuais, certo? Por exemplo, eu chego somente com São Paulo, certo? São Paulo, essa canetinha aqui, se você mandar para cá, ou se o Amapá mandar para aí, se recolhe o ICMS de maneira antecipada a título de substituição tributária. Beleza? Beleza. Bora fechar o acordo? Vamos. Agora, se eu comparar, por exemplo, de Manaus, do Pará, não existe um acordo com essa caneta aqui. Então, ou seja, o fornecedor estabelecido em Manaus é obrigado a calcular a substituição tributária para mim e mandar o imposto antecipado? Não, porque não existe, gente, um acordo estabelecido, certo? Então, nesse caso, ele é um estado não signatário, beleza? Que, inclusive, daqui a pouquinho eu vou dar uma dica aqui para vocês sobre estado signatário e não signatário, tá? E vou dar mais uma dica aqui. Observe o convênio 142 de 2018, tá, gente? Esse convênio 142 de 2018, ele estabeleceu uma regra geral de substituição tributária. Inclusive tem, por anexo lá, diversos segmentos relacionados à alimentação, segmento relacionado a material de construção, eletroeletrônicos, enfim, uma lista enorme de produtos que cabe à substituição tributária, com as regras, tudo bonitinho lá. Então esse convênio 142, ele é fundamental hoje em relação ao seu estudo para entender a substituição tributária. Indo aqui, gente, mais uma dica. Vamos para o cálculo. Albert, agora, já conheci o conceito, já sei o que é substituição, vamos calcular a substituição tributária. Muito bem, e o que eu preciso saber para calcular, gente? Primeira coisa, identificar se o produto tem ou não ICMS-ST, ou seja, identificar se existe o convênio ou protocolo assinado com aquele estado de origem e o estado de destino desta mercadoria. Então, se aquele produto é substituição, você já identificou, beleza. Aí tu vai me dizer, pô, mas isso dá muito trabalho. Eu estou procurando aqui, procurando. Gente, não tem jeito. A minha dica é, existe sim diversos sistemas no mercado que te auxiliam, certo? Muitos sistemas. Eu posso citar um sistema local que eu conheço aqui, o sistema aqui de uma parte chamado Tributei, que auxilia isso, ele atualiza de acordo com a legislação. Mas existe o site do Confaz, existe o site dos fiscos estaduais, certo? Existem diversos sites de consulta, alguns pagos, outros públicos, que nesse caso, infelizmente, pode ser que algum desses produtos saia da lista daquele protocolo ou convênio, por isso que tem que estar acompanhando a legislação. A legislação ela é contínua, gente. O que acontece hoje pode ser que mude para frente. Então, observe isso. Então, primeira coisa, identificar se o produto é ST ou não. Origem e destino, beleza? Origem, da onde está vindo a mercadoria, e destino, para onde a mercadoria está sendo enviada, onde vai ser consumida, beleza? Segunda questão que você precisa saber para calcular o ICMS-ST. A famosa MVA, ou alguns lugares chamam de IVA, certo? Que é a margem de valor agregado, ou seja, é a média de preço de venda que você vai encontrar a base de cálculo ICMS-ST. Ou seja, o meu produto é 100 e a MVA daquele produto que está lá no protocolo, lá que está na legislação, diz que é 50. Então, para efeito de ICMS, eu vou comprar por 100 e vou vender por 150. E nesse caso específico, eu vou pagar imposto em cima dos 150, conforme está estabelecido na legislação. Beleza? Então, a MVA ela é fundamental, tá? Porém, todavia, os convênios e protocolos, esses nossos amiguinhos aqui, esses acordos, eles têm lá a MVA original. Detalhe, diz lá na legislação, no próprio convênio 142, diz o seguinte, empresas do Simples, ou seja, empresas do Simples, não há necessidade de ajustar a MVA. Utiliza a MVA original. Uma dica para você. Os demais regimes têm que ajustar a MVA de acordo com uma regrinha matemática aqui, que eu até coloquei a fórmula, de acordo que você tem que saber a alíquota interestadual, certo? A MVA original e a alíquota interna de destino, certo? Que são diferentes. Por exemplo, uma operação interestadual de São Paulo para o Amapá, a alíquota interestadual é 7%, beleza? Mas a alíquota interna do Amapá é 18% desse produto. Então, observe a diferença. E a MVA daquele produto original lá, digamos que é 40%. Aí você vai chegar aqui nessa fórmula aqui da MVA ajustada e vai aplicar a formulazinha.
aqui, ó, 1 mais MVA original, então MVA original está no protocolo, digamos lá que é 40. Você vai colocar aqui vezes 1 menos a alíquota interna, certo? Aliás, a alíquota interestadual, que é 7 lá em São Paulo, certo? Dividido pela alíquota interna de destino. E assim você vai encontrar a MVA ajustada, que lógico vai ser maior que a MVA original. Quanto menor a alíquota interestadual, tipo 4%, 7%, porque nós temos aí 4, 7 e 12 nas alíquotas interestaduais, maior vai ser a sua MVA ajustada. Você vai ter que aplicar essa forma para encontrar a MVA ajustada. Agora observe justamente os convênios, protocolos e regulamentos dos seus estados para poder determinar a MVA ajustada. Beleza? Outra coisa que você precisa saber, certo? Que a alíquota interestadual, como eu falei, são 4, 7 e 12, acabei de citar aqui, 4 produtos importados, 7 produtos sul, sudeste, enfim, e 12 produtos norte, nordeste, centro-oeste, então detalhes importantes. E a alíquota interna. Essa alíquota interna ela varia de acordo com a legislação do estado de destino, ou seja, eu sou um fornecedor de São Paulo, tem que conhecer a legislação do estado de destino Amapá? Sim, tenho. Tenho que entender. Se eu estou enviando uma mercadoria lá para Amapá, eu tenho que saber quanto é a alíquota dessa canetinha aqui. E a alíquota básica é 18? Então, no meu cálculo da substituição, eu vou utilizar 18. Beleza? No Amapá, esse produto aqui é 12. Beleza, então vou utilizar 12. No Amapá, esse produto é 29, vou usar 29 e assim sucessivamente, tá? Esse produto é isento. Essa caneta é isento. Lá existe uma normativa do Estado dizendo que esse produto aqui ele é isento de acordo com a norma tal, um produto da cesta básica lá, enfim, é isento. Eu vou calcular a substituição? Isso aí é discutível. Nesse caso, eu entendo Albert, que não, certo? Porque se é zero, se é isento, como é que você vai calcular a substituição tributária de uma coisa que é isento? Beleza? Então vamos lá. Estado signatário, estado não signatário. Gente, lembra que eu falei do convênio, protocolo, certo? Se houver acordo entre o estado de origem e destino, é signatário. Se não houver acordo, é não signatário, certo? Ou seja, não existe acordo entre o estado de origem e destino. Beleza? Isso é fundamental. Se for signatário, calcula a substituição tributária. Se for não signatário, ele deixa de ser substituição e passa a ser antecipação tributária. Ufa, agora complicou tudo. Tu estava falando de substituição tributária, agora tu já está começando a conversar sobre antecipação tributária. É isso mesmo, gente. Se aquele produto, especificamente, não existe um acordo firmado com aquele estado de origem em relação ao estado de destino, ou seja, não existe protocolo ou convênio, ele é não signatário. Mas na legislação daquele estado onde está sendo enviada a mercadoria diz o seguinte: deixa de ser substituição, mas cobra-se antecipadamente no estado esse produto a título de substituição tributária, ou seja, aplica a mesma MVA, de acordo com a normativa, de acordo com aquele produto, aplica a alíquota de origem, destino, ou seja, faz um cálculo, uma sistemática muito parecida. Porém, um fornecedor que é não signatário, ele não é obrigado a calcular essa substituição tributária para ti, não é obrigado a calcular antecipado. Então fica a responsabilidade para a empresa de destino. Então, chegou aqui na barreira, chegou aqui essa mercadoria aqui no estado, certo? O que eu vou fazer? Eu sou, por exemplo, uma empresa de regime normal, né? Regime normal aqui. Eu vou ter que formar o SPED. Como é que eu vou formar o SPED? Código específico de antecipação, calculando justamente desta nota fiscal a antecipação. Então, no meu controle, eu tenho aqui 10 notas. Essa veio ST, essa veio ST, essa veio ST, porque eles são signatários, e essas duas aqui não vieram, porque são não signatários. Eu tenho que calcular a antecipação? Sim, tenho que calcular a antecipação e recolher para o Estado. Ou seja, observe que esse fato de venda nem aconteceu, mas antes desta operação, eu estou aqui calculando de maneira antecipada. Beleza? Um último detalhe aqui, extremamente relevante, antes da gente ir para um esquema prático aqui sobre a substituição, gente, é a questão de cadastro. Uma coisa que eu bato bastante, converso muito com vocês, com os meus clientes, com os fornecedores em relação a cadastro. É fundamental, é extremamente relevante você observar as tabelas específicas em relação à substituição tributária. CFOP,
CST, NCM, CERT, CRT, tudo isso são informações que têm tabelas específicas para a substituição tributária. Por exemplo, CFOP. Se você for colocar lá 502, venda de mercadoria interna para dentro do Estado, beleza? Beleza. Mas existe um CFOP específico no caso da substituição tributária. Por exemplo, se você está vendendo um produto e está calculando substituição tributária, a operação interna, 5.403. Ou seja, agora eu já paguei a substituição em cadeia anterior. Eu estou vendendo um produto que é substituição, 5.405. Na condição de contribuinte aqui substituído, certo? Então, observe esses detalhes cadastrais, porque no momento que você emitir o documento fiscal, ele vai ter reflexo na sua apuração e vai ter reflexo, por exemplo, aqui no seu SPED, tá? Lembra que o documento fiscal é um documento eletrônico que já está na base de dados do fisco. E lembra que você vai enviar obrigações acessórias disso, tá? Então, não adianta especificamente também, eu paguei imposto, mas estou fazendo tudo errado no meu cadastro, você vai estar também passíveis de punições, de multas, ou até estar pagando imposto devido, enfim, tem uma série de situações aí que pode acontecer, tá? Então, o cadastro ele é fundamental. NCM, para ver se o NCM bate exatamente com aquele produto específico, se não foi cadastrado nada indevido, certo? O CERT, o CRT, então tudo isso é relevante. CST, Código da Situação Tributária, ele está determinando lá, tu observa que lá no meio da nota fiscal ele determina como está sendo tributado aquele produto. Por exemplo, digamos que é 0,60. 0, origem nacional, 60 está dizendo que imposto pago anteriormente por substituição tributária, beleza? Então isso aqui para os substituídos, ou seja, para quem já foi retido anteriormente a substituição recolhida do ICMS, você vai marcar lá o CST, por exemplo, 60 lá no seu cadastro, para não tributar novamente, beleza? Seguindo aqui, gente, um outro detalhe importante que eu não coloquei aqui, mas você tem que saber. Gente, como é que se recolhe a substituição tributária? Ou seja, o substituto lá, o fornecedor que está se enviando a mercadoria. Você tem duas formas de recolhimento, através de uma guia própria, geralmente GNRE, certo? Você acessa o portal GNRE, calculou e recolhe para o estado de destino, certo? Ou se você tiver a inscrição de substituto tributário, ou seja, um fornecedor lá de São Paulo, por exemplo, pode ter uma inscrição de substituto tributário aqui no Amapá? Pode ter. Ele pode ter uma inscrição de substituto tributário e assim apurar e recolher o ICMS substituição tributária, beleza? Fundamental isso aí, gente, tá? Aí eu fiz aqui um esqueminha prático. Poxa, Albert, eu passei aqui para você todo o esquema de como funciona. E agora vamos para a prática aqui, um esqueminha prático, bem simples, certo? A gente pode ter cenários diversos e dependendo do cenário, para ver se cabe ou não a substituição tributária. Meu esquema prático eu coloquei da seguinte situação aqui. Uma indústria em São Paulo, certo? Indústria A, primeira etapa dessa cadeia, vende para um comercial atacadista aqui, que é aqui uma empresa B. Aí esse comercial atacadista vende aqui para o varejista, que é a empresa C, e o varejista vende para o consumidor, que somos nós, que eu considerei aqui o D. Beleza? Então, ou seja, toda nessa cadeia aconteceu em São Paulo, certo? Uma operação até interna, não está havendo aí a operação interestadual nesse caso. Beleza? Que inclusive, detalhe, não é só a operação interestadual que acontece a substituição tributária, tá, gente? Operação internas também, ou seja, não houve aí, nesse caso, operações de um estado de origem e destino. Aconteceu tudo no próprio estado, que é o caso aqui do exemplo, tá? Então, a indústria aqui em São Paulo, nesta primeira cadeia, nesta primeira operação, houve o cálculo do ICMS-ST, ou seja, que esse imposto total aqui, que é para até chegar ao consumidor, já nessa primeira operação, o fisco lá de São Paulo recebeu o seu ICMS. Tá? E esse ICMS da seguinte forma, a indústria recolheu o seu ICMS, beleza, como é que ela recolhe? Ela apura normal o seu ICMS, pega os insumos, gera crédito, fecha com o seu débito da saída, tranquilo. Aí, além disso, a indústria vai ter o trabalho, vai ter a responsabilidade, lembra? Transferência e responsabilidade, essa atacadista transferiu aqui para a indústria a responsabilidade da apuração e recolhimento do ICMS-ST, tá?
Então, o atacadista vai acontecer da seguinte forma, ele vai receber a mercadoria da indústria, por exemplo, aqui, eu até citei aqui o cálculo. Então, a indústria vai mandar aqui um preço de R$100, a alíquota de 18%, MVA de 80%, a base de cálculo CMS-ST 180%, a alíquota interna é 18%. Então, o atacadista aqui vai previsionar também 18%, porque é tudo operação interna. Se no caso fosse de outra região, certo? Não seria 18 aqui, poderia ser 7, poderia ser 12 ou 4, tá? Nós estamos falando aqui numa operação interna. Aí gerou o débito de R$ 32,40 menos o crédito, 18, operação não cumulativa, débito com crédito, e o ICMS-ST, 14,40. Então, ou seja, esse atacadista aqui ia pagar aqui os R$100 do produto, mais 14,40. Esse 14,40 iria direto para o fisco do estado, lá no caso do fisco de São Paulo, certo? E esse atacadista, quando for vender por varejo, não vai incidir mais ICMS, porque o ICMS é uma antecipação de um fato, e quando o varejista for vender para o consumidor, também, gente, não vai incidir mais ICMS. Observe que o cálculo da substituição é um encerramento de uma cadeia, é a cobrança antecipada de um fato, certo? Observe que a gente está antecipando um fato. Observe que o fisco determinou a cobrança antecipada desse fato. A mercadoria nem chegou ao consumidor final ainda, mas aqui o fisco já pegou a fatia do bolo deste produto, desse ICMS, certo, gente? Então, é uma forma aí que os estados adotaram de buscar a arrecadação tributária do ICMS desses produtos. Então, isso aqui é a sistemática da substituição tributária. Tudo isso que a gente coletou de informação aqui, certo, gente? Para se calcular é necessário você saber, certo? Lembrando que o cálculo da substituição você tem que conhecer um pouquinho destes conceitos, mas principalmente para saber cálculo, as dicas importantes é a alíquota interestadual, a alíquota interna, MVA, identificar se aquele produto é substituição tributária ou não, beleza? Tudo isso você precisa saber. Se você tem dificuldade, procure um especialista na área. Se você tem eu trabalho com milhares de produtos, como é que eu tenho que saber de cabeça? Você não tem que saber de cabeça, você tem que ter um software, um sistema para lhe ajudar também. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. E também dar um joinha, dar um like para que essa informação chegue ao máximo de pessoas, tá certo? Um abraço, gente, e até a próxima.